Olá, uma boa noite para você, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma quinta profética, mais um tempo de bênção de Deus sobre a nossa vida. E hoje um dia especial, nós estamos aqui hoje na última quinta profética, 100% online, antes da nossa retomada das atividades presenciais nas quintas-feiras. E a expectativa é muito grande, né, no nosso coração, da gente poder estar junto mais uma vez, congregados na IMEFRE, para oferecer ao Senhor adoração, receber ali a palavra do Senhor. E hoje, conforme os irmãos estão vendo, eu não estou gravando na igreja, estou gravando aqui de casa, porque é um momento também de nós agradecermos a Deus. Por que estou gravando aqui? Para nos fazer lembrar de como que tudo começou lá atrás, né? No ano passado, há praticamente um ano, nós estávamos iniciando essa trajetória da quinta profética totalmente online, no auge do isolamento social, né? Onde nós tivemos que fechar a nossa igreja, e não só aqui em Freguesia, mas todas as igrejas espalhadas aí pela cidade, estado, país. E a gente enfrentou muitos desafios totalmente novos, né? E hoje, nessa palavra que eu tenho para compartilhar com você, eu quero trazer também à nossa memória tudo isso que nós enfrentamos, tudo isso que nós passamos, trazer aqui algumas palavras que Deus já nos deu no decorrer desse tempo que nós estamos atravessando ainda, né? As coisas ainda não voltaram 100% à normalidade, mas quero, antes de passarmos para a palavra, orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por essa quinta profética, finalizando, ó Pai, um ciclo que foi muito difícil, nos colocou, Senhor, diante de nós muitos desafios, muitas situações que foram totalmente novas para nós, mas nós queremos te agradecer, Senhor, te agradecer porque em tudo isso nós pudemos provar ali da tua fidelidade, do teu cuidado, Senhor, a tua boa mão estendida sobre nós. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida de cada pessoa que nos assiste, Senhor, e pedir a tua bênção sobre a vida de cada um deles, família, casa, Senhor, que em nome de Jesus, assim como recebemos muito do Senhor ao longo desse período, nós possamos receber hoje também, Senhor, nessa palavra. Traga, Senhor, à nossa memória aquilo que possa nos trazer esperança, aquilo, Senhor, que possa realmente, ó Pai, mexer conosco, mexer, ó Pai, com o nosso espírito, para que nós possamos ter uma caminhada ainda mais poderosa na tua presença, Senhor. Muito obrigado. Essa é a oração que eu faço, te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, conforme eu falei aqui no início, nessa palavra de hoje, estava meditando aqui em casa e pensando sobre o que nós poderíamos meditar na palavra hoje. E parando para pensar, semana que vem nós vamos voltar presencialmente na quinta profética na IMEFRE. No final do vídeo eu vou falar um pouco melhor sobre como que vai ser a nossa organização, mas trazendo a memória que nós vamos retornar, lembrando que na semana que vem nós vamos estar juntos lá na igreja, eu comecei a pensar no que passou, e nisso que, pensando no que nós atravessamos e passamos, eu lembro que exatamente aqui na sala de casa, nesse sofá, eu fiz a primeira transmissão da quinta profética no ano passado, online no nosso Facebook. E eu lembro que naquele momento nós tivemos ali algo em torno de 30 pessoas acompanhando a palavra de Deus conosco ali naquela live. E foi um momento que nós começamos a atravessar e a gente não imaginava, né, quanto tempo que ia durar, a gente não imaginava quanto tempo que nós teríamos que ficar ali no online. E ainda voltando um pouco antes, e é dali que eu quero puxar para a nossa mensagem de hoje, antes de estourar a pandemia, antes de estourar aí o distanciamento social, nós estávamos na IMEFRE, na quinta profética, numa série de mensagens. Você que participou vai se lembrar, uma série de mensagens no livro do profeta Malaquias.
E o tema daquela série de mensagens era alinhando a nossa vida de adoração. E ali foi uma série de mensagens onde nós fomos tremendamente abençoados e alimentados por Deus, buscando um alinhamento na nossa vida de adoração ao Senhor, mas não imaginávamos que viveríamos um tempo onde o Senhor ia alinhar não somente a área da adoração na nossa vida, mas a nossa vida como um todo. Veio a pandemia, nós enfrentamos ali, conforme eu falei, desafios novos, nós tivemos que aprender a lidar com coisas novas, tomar cuidados novos que até então não faziam parte do nosso dia a dia, mas principalmente nós tivemos uma oportunidade ímpar na história de pararmos tudo e olharmos para dentro de nós e sermos confrontados com quem nós de fato somos. Em algumas conversas com algumas pessoas eu tive a oportunidade de falar isso, que enquanto nós estávamos vivendo a nossa vida na normalidade, as atividades estavam acontecendo, as programações estavam acontecendo, os retiros sendo feitos, congressos e todas aquelas coisas que nós já estávamos habituados a fazer, mas quando vem a pandemia, nós fomos obrigados a parar. E quando as atividades pararam, quando a fumaça baixou, a temperatura baixou, nós fomos confrontados com uma outra coisa. Fora das atividades, como estava a nossa saúde espiritual? E muitos de nós, amados, nos confrontamos com enfermidades que precisavam ser tratadas. Muitos de nós confrontamos com realidades e situações dentro de nós que precisavam ser enfrentadas, tratadas, colocadas ao pé da cruz e que por conta da correria antes disso tudo, nós não percebíamos. Muitos achavam estar fortes, mas na verdade depois se viram fragilizados. Muitos estavam acostumados a fazer muita coisa, mas a sua identidade, o ser estava sucateado, o fazer estava funcionando, mas o ser precisava de um tratamento. Ou seja, foi um tempo de alinhar não só a adoração, trazendo referência à série lá de Malaquias, mas de alinhar a nossa vida por completo. E muitos de nós também se deparou com situações familiares que precisavam ser confrontadas, porque por conta da correria acabava-se não percebendo que não era pela falta de tempo que a comunhão não estava sendo vivida da melhor maneira possível, não era por causa da correria que a comunhão dentro de casa não estava como o ideal. Na verdade, muitos de nós percebemos que na família a comunhão que não estava 100% não era por conta do trabalho, não era por conta do tempo, não era por conta da correria, mas por causa das vidas, da maneira como elas estavam, a saúde espiritual como ela estava e por aí vai. Mas foram muitos diagnósticos. E a palavra que eu quero trazer aqui para nós hoje é uma palavra de balanço, pegando tudo que nós passamos, tudo que nós experimentamos e vivemos. Qual o balanço que nós fazemos até aqui? Ainda estamos na pandemia, ainda estamos atravessando todas essas coisas. Os nossos cultos, por mais que tenham voltado, eles ainda não estão como eram antes. Nós temos as restrições, nós temos o uso das máscaras, nós temos o cuidado que precisa ainda ser tomado. A própria quinta profética vai voltar diferente de como era antes. Mas trazendo até aqui, pegando tudo que foi vivido, qual o balanço que nós podemos fazer? E aí eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, num texto que para mim foi o texto que marcou essa nossa caminhada na pandemia, especialmente na IMF. O texto lá de Jeremias capítulo 29, abre aí a sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, nós vamos ler aqui alguns versículos nesse texto, que foi base para uma série de mensagens que aconteceu durante a pandemia, que para mim foi a série de mensagens que marcou profundamente a nossa caminhada ali. Um futuro, uma esperança, fé para novos tempos. Foi baseado nesse texto aqui, Jeremias capítulo 29, eu quero ler com você aqui
no versículo 10 em diante. Palavra do Senhor que declara assim para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares de onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Esse texto é um texto que preguei ano passado 2 vezes. E esse ano eu tenho agora a oportunidade de estar voltando aqui com ele para vocês. Lembrando, esse foi um momento da história em que o povo de Israel acaba de chegar na Babilônia. O povo de Judá acaba de chegar na Babilônia e muitos deles achavam que voltariam rápido para casa, que aquilo tudo passaria muito rápido. E havia inclusive no meio daquele povo profetas que estavam dizendo para eles o seguinte: fiquem tranquilos, isso não vai durar muito tempo, nós vamos voltar para casa, isso daqui vai passar rapidinho. Só que Deus levanta um profeta de verdade, o profeta Jeremias, e Jeremias então leva essa mensagem ao povo, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, não vai ser rápido, esse processo que vocês estão passando, esse momento que vocês estão passando, vai durar 70 anos. E vocês vão ficar ali, vocês vão construir casas, vocês vão casar, vocês vão dar os seus filhos em casamento, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão fazer tudo normalmente, porque vocês vão ficar 70 anos nesse lugar. E vai chegar um momento em que Deus vai trazer vocês de volta. E aí sim, naquele dia, Deus vai trazer vocês de volta para a casa de vocês, de volta para a terra de vocês. Vocês buscarão ao Senhor, vocês serão achados por Ele e vocês terão assim a sua vida transformada. Esse período de exílio era um período para tratar a vida do povo, para que eles pudessem ser confrontados com aquilo que precisava mudar. Porque antes do exílio vir, antes daquilo tudo acontecer, o povo estava vivendo uma vida totalmente morna espiritualmente, uma vida onde Deus não era mais reverenciado como deveria ser. A vida estava sendo vivida de qualquer maneira. E aí quando vem o exílio, Deus trata a vida daquela nação, Deus trata a vida daquele povo, e eles então tiveram uma oportunidade de em 70 anos ser tratado e voltar diferente para sua casa. E trazendo essa mensagem para hoje, nós vemos isso também. Muitos de nós, conforme eu falei aqui nessa introdução, estava vivendo uma vida arrastada com Deus, estava vivendo uma vida devocional que alguns nem tinham mais, outros tinham uma vida devocional que estava na UTI, outros tinham uma vida devocional que estava meio lá e meio cá. E eu lembro que eu estava conversando com um irmão certa vez, eu falei o seguinte, falei: varão, um grande perigo na nossa vida com Deus é o seguinte, é a gente se preocupar muito em fazer um monte de coisa e esquecer de cuidar de nós mesmos. Às vezes você líder, você discipulador, você pregador, professor, se acostuma a usar a Bíblia apenas como ferramentas para você tirar coisas para ensinar para as pessoas, e essa mesma Bíblia, ela deixa de ser fonte de alimento para você. E esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, ele tem servido para nós olharmos para dentro de nós e a gente poder olhar isso tudo que passou e a gente fazer a seguinte reflexão: o que mudou na minha vida? Em que eu amadureci? E aí eu leio aqui com vocês, destacando o versículo número 12.
Na verdade, versículo 11, que diz assim, palavra de Deus, o Senhor falando: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amados, quando a gente atravessa momentos como esse, momentos em que nós somos confrontados de uma maneira muito forte, esses momentos não acontecem porque Deus nos odeia. Deus não prova a nossa vida porque Ele tem algo contra nós ou porque Ele quer nos matar, Ele quer nos aniquilar. A palavra do Senhor vai nos mostrar que os pensamentos de Deus a respeito de nós são pensamentos de paz, são pensamentos de amor, são pensamentos de cuidado. E isso tudo é para nos dar uma oportunidade de termos um futuro e uma esperança, de termos dias melhores, de termos uma vida melhor. E aí, trazendo agora novamente para nós, eu pergunto para você, como que estava a sua vida quando a quinta profética, vamos pegar a quinta profética como referência, quando a quinta profética se tornou um encontro 100% online? Como você estava naquele momento? Como estava a sua vida na entrada da pandemia no ano passado? E como ela está hoje? O que você aprendeu nesse período? Você aproveitou esse período para consertar aquilo que precisava ser consertado em você? Você tem aproveitado esse período para se aproximar de Deus, para buscar maturidade espiritual, para valorizar aquilo que precisa ser realmente valorizado na sua vida? Como que você sai hoje? Como que você vai chegar semana que vem na quinta profética lá na IMEF, em comparação com a quinta profética em que tudo se tornou online? O que mudou na nossa vida? Porque muito se falou no ano passado. Estamos tendo uma oportunidade de mudar. Estamos tendo uma oportunidade de sairmos melhores. E quem aproveitou certamente está saindo com tesouros preciosos. Mas eu quero falar com você especialmente que olha para trás agora e percebe: eu não aproveitei como poderia. O Senhor está te dando uma nova oportunidade, porque Deus não precisa de uma pandemia, Deus não precisa de certos acontecimentos, Ele não está refém disso para fazer uma obra na sua vida. Ainda hoje você tem uma oportunidade de mudança se você respira, se você está vivo, se você está caminhando, se você está aí me ouvindo nesse momento. Deus diz para você nessa palavra, Deus está dando uma oportunidade ainda para você valorizar o que precisa ser valorizado na sua vida. Como nós atravessamos esse período? De repente, a oportunidade de aprendizado para você é justamente olhar para trás e ver que de repente você tenha desperdiçado essa oportunidade. Poxa, eu não aproveitei como deveria. Eu não consegui valorizar esse momento como deveria, como poderia. E a palavra do Senhor ainda segue dizendo no versículo 12: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. No versículo 12 declara isso. Porque a palavra do Senhor vai mostrar para nós que quando o arrependimento ele é gerado no nosso coração e nós temos o entendimento de que as coisas estão fora daquilo que deveriam estar, fora da posição que deveriam estar, o arrependimento é gerado, nós percebemos que aquilo está errado, então nós buscamos o Senhor como deveríamos buscar, então a gente se humilha diante do Senhor. Se isso está sendo gerado no seu coração hoje, ou se isso foi gerado lá atrás, o importante é que seja gerado, e a partir do momento que ele é gerado, você então ter uma mudança na sua caminhada, você ter uma mudança na maneira como você leva o Senhor na sua vida, as coisas de Deus na sua vida. E pegando essa mensagem, pegando isso que nós falamos, eu quero pedir para você abrir agora a sua Bíblia comigo em Esdras capítulo 3. Vamos lá para Esdras? Abra sua Bíblia aí, em Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, nós vamos ler versículo 8. Abre aí a sua Bíblia. Falamos sobre o que passou, falamos sobre o presente.
E agora eu quero falar com você sobre o que nos espera. Esdras capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: no segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Versículo 10 agora. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com as suas trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantavam responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Falamos no primeiro momento sobre a chegada na Babilônia, que começa o exílio, o tempo da provação. E chegamos agora num outro texto, um texto que marca outra chegada, a chegada de volta ao lar. E quando nós lemos aqui em Esdras capítulo 3, nós vemos o retorno para casa, nós vemos também uma outra coisa. O retorno para casa inclui a reconstrução daquilo que foi destruído. Voltar para casa não significa ver as ruínas e se conformar com elas. Voltar para casa não significa voltar e ver tudo aquilo que foi devastado e se contentar com as coisas daquela maneira como estão. O templo destruído, os muros destruídos, as casas destruídas, a nação destruída. Voltar para casa, voltar para a terra, ter a oportunidade de regressar para o lugar de onde nós saímos, é uma oportunidade de reconstrução. É uma oportunidade de fazer tudo novo. Agora, amados, que nós voltamos para as nossas reuniões presenciais, agora que nós voltamos para os cultos de uma maneira ainda diferente, com distanciamento, coisa e tal, mas voltamos, é uma oportunidade de reconstruir tudo de uma nova maneira. Fazer as coisas de uma maneira diferente. Reconhecer que aquilo é importante e fazer agora tudo aquilo com uma entrega muito maior. É fazer tudo aquilo com uma excelência e zelo totalmente diferente, com uma intensidade muito maior. Voltar para Jerusalém, voltar para os cultos presenciais, voltar para a quinta profética significa a oportunidade de ver as coisas como estão e buscar reconstruir o que foi destruído, buscar ampliar aquilo que já havia antes para ser melhor, para ser maior, para que a glória dessa última casa seja maior do que foi a da primeira. Reconstrução é uma tarefa que nós não podemos fugir. E aí eu quero deixar essa palavra especialmente para você, IMEF. Vamos fazer tudo de uma maneira nova. Vamos fazer tudo de uma maneira mais intensa. Vamos fazer tudo com uma excelência que venha superar a maneira que nós fazíamos antes.
que a entrega nos cultos venha a ser muito maiores, que o serviço ministerial venha a ser muito maior, que ao lançar os alicerces, ou seja, o alicerce aqui, ele representa as primeiras estacas, os planos, os sonhos, nós possamos olhar para aquele alicerce e gritar de alegria, vibrar de alegria, chorar de emoção, na certeza do seguinte: algo novo está sendo gerado a partir desse momento. Essa transmissão, nesse dia de hoje, é uma oportunidade para todos nós de olharmos os alicerces sendo lançados. E aí você que viu a antiga casa, que viu os antigos cultos, que viu a IMEFRE antes desse momento todo, que viu a sua igreja antes desse momento todo, esse momento agora você está vendo o alicerce sendo colocado no chão, você está vendo os planos sendo feitos, você está vendo as coisas sendo reorganizadas. De repente, você vai se lembrar daquilo que passou, vai se lembrar dos antigos cultos. Poxa, nos antigos cultos não tinha limitação de espaço, logo tinha mais pessoas. No antigo culto, a igreja estava lotada e a gente não tinha essa preocupação. No antigo culto a gente não tinha esse negócio de ficar usando máscara. Nas antigas reuniões, você vai se lembrar das antigas reuniões. Só que você vai ver o alicerce das novas coisas, do novo momento, das novas etapas. E você vai ter a oportunidade de, ao olhar para aquele alicerce, olhar com a sua visão profética, pela fé, e enxergar: Deus está fazendo novas coisas. Deus está nos dando a oportunidade de vivermos coisas novas. E aí, meus irmãos, a entrega, ela tem que ser como lemos aqui. Foi uma emoção tão grande quando aquele povo voltou para Jerusalém, quando eles viram as coisas sendo reorganizadas, a emoção de ver os sacerdotes de volta no seu ofício, de ver os levitas novamente com seus paramentos, com seus instrumentos, com as vestes, com as roupas, a adoração na maneira como era feito antes. Eles viram tudo aquilo novamente e eles puderam então chorar de alegria, gritar de alegria. E o texto vai nos mostrar que ouvia-se os barulhos de distâncias enormes. Lá de longe era possível ouvir o choro, o grito, a emoção, porque eles entenderam: novo tempo de Deus, uma nova estação chegou para a nossa vida. E eu quero, encerrando essa palavra, deixar isso para você, começando pelos líderes que me assistem. Você, liderança da IMEFRE, receba essa palavra em nome de Jesus. Uma nova estação chegou. Você, discípulo que me assiste nesse momento, você que é liderado, você que faz parte de algum grupo, você que, enfim, você que é membro da igreja, não tem uma liderança, mas é membro da igreja, uma nova estação chegou para a sua vida. Você que está chegando agora para a IMEFRE, você que está chegando agora para caminhar conosco, se prepara, uma nova estação chegou sobre a sua vida, um novo de Deus chegou sobre a sua vida, porque novas obras se farão. Amados, esse retorno agora da quinta profética, da escola dominical, dessas atividades que vão voltar agora, servem para nos lembrar: o novo tempo de Deus está preparado para a nossa vida. Olhe para frente com fé, olhe para frente com motivação, olhe para frente com intensidade e sirva com ainda mais excelência, porque grandes colheitas nos aguardam. Amados, Deus está mandando gente, Deus está mandando discípulos, está chegando pessoas prontas para trabalhar, pessoas com disposição para servir, pessoas que amam a obra. Vamos juntos. Deus tem sonhos para a nossa igreja. Como eu falei num culto algumas semanas atrás, nós temos espaço para crescer, nós temos campo para avançar, nós temos vidas para alcançar. Olhe, você que mora, por exemplo, em condomínios agora, você que mora num prédio,
olhe as oportunidades que Deus te dá no prédio onde você mora. Você que mora numa casa, você que mora numa vizinhança, numa vila, olhe para as oportunidades que Deus te dá onde você mora. Você que trabalha em algum lugar estratégico, você olha para as oportunidades que Deus tem para você no lugar onde você trabalha. Olhe, que o seu olhar seja diferente nesse tempo, que você possa olhar para tudo e perguntar para Deus: Senhor, o que isso aqui pode servir para o avanço do teu reino nessa terra? O que minha função aqui no meu trabalho pode ser de bênção no lugar onde eu estou? O que eu posso fazer onde eu moro? O que eu posso fazer onde eu estou? Olhe as oportunidades que você tem diante de você e tenha um olhar ousado, amados. Ousadia. Não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de se entregar. Porque, vou ler novamente, versículo 8 de Esdras capítulo 3. No segundo ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram as mãos na obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. É tempo de pegar as vestes e vesti-las de novo. É tempo de pegar os instrumentos e usá-los novamente. É tempo de ocupar as posições novamente que Deus colocou na sua vida. É tempo de levantar novos levitas, de levantar novos discípulos, de levantar novas pessoas. É tempo de levantarmos novas pessoas para trabalhar e de supervisionar, olhar com muita atenção aquilo que será feito, aquilo que está sendo feito. Deus tem grandes planos para a nossa vida. Olhe com fé. Deus quer usar você e Deus vai usar você em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar agradecendo a Deus por esse tempo que tivemos de Quinta Profética 100% online. Daqui a pouco no final eu vou falar, a gente vai continuar gravando a Quinta Profética, mas meu agradecimento especial a Deus foi pelo aprendizado, algo que eu quero agradecer. Eu não sei o que vai vir agora ao seu coração, mas olhando para trás, tudo isso que nós passamos, foi um tempo de muito aprendizado. E as transmissões ao vivo, quando as transmissões ao vivo se tornaram mais complicadas, a gente teve a possibilidade de gravar. Deus não deixou a gente desamparado em momento algum. A Quinta Profética ela foi muito especial porque a gente pôde ter contato com pessoas que a gente nem imaginava. Eu louvo a Deus porque tem pessoas que começaram a nos acompanhar através da Quinta Profética. De fato foi muito profético esse tempo. De fato foi um tempo muito especial. E eu só tenho a agradecer a Deus. Cada espaço que a gente teve ficou marcado de uma maneira diferente. As celebrações ficou marcado de uma maneira, a escola dominical ficou marcado de uma outra maneira, e a Quinta Profética ela foi especial. Foi muito especial. E eu louvo a Deus por cada palavra, por cada série, e que possamos continuar. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Eu quero que você traga agora a sua memória aquilo que você experimentou nessas quintas proféticas e que você possa agradecer a Deus. Senhor, louvado seja o teu santo nome e te agradeço de todo o meu coração por tudo aquilo que o Senhor fez. Foi um tempo muito especial, foi um tempo difícil sim, difícil porque nós amamos estar juntos, reunidos, vendo uns aos outros, estando juntos na igreja. Não há lugar mais especial para a gente estar juntos, Senhor, do que lá no templo, um lugar especial
que nós separamos só para te encontrar, para ouvir a tua palavra, falar contigo. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, pelo tempo nas casas, porque foi um tempo muito confrontador, um tempo de aprendizado tremendo. Senhor, aqui nós olhamos e vimos fragilidades que precisavam ser tratadas, enfermidades que precisavam ser curadas. Senhor, muitas coisas que mudaram na nossa vida nesse período. Eu te agradeço, ó Pai, por cada pessoa que nos acompanhou, por cada pessoa, Senhor, que foi abençoado por essas palavras. Obrigado, Senhor, também por cada palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque a cada quinta-feira foi um aprendizado diferente. Foi palavras vindas diretamente do trono para que nós pudéssemos continuar avançando, para que ninguém parasse, para que ninguém desanimasse e que possa continuar assim, Senhor. Que a Quinta Profética continue sendo, Senhor, um espaço de inspiração. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, e nós fazemos isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, ficamos por aqui nessa Quinta Profética especial, Quinta Profética de gratidão a Deus por tudo aquilo que nós vivemos e uma expectativa por aquilo que nós vamos viver. E eu quero encerrar essa nossa transmissão de hoje avisando e explicando para vocês como que vai ser a nossa dinâmica da Quinta Profética a partir da semana que vem. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, a nossa Quinta Profética vai acontecer presencialmente na IMEF. Nós vamos estar reunidos ali na rua Timboaçu, número 143, Freguesia, para adorarmos ao Senhor, para termos um momento de palavra, para continuarmos fazendo aquilo que sabemos fazer e que fazemos com tanta alegria, né? Que é prestar culto ao nosso Deus. E para você que ainda não vai poder estar conosco presente, ou de repente você mora longe, mora em outro estado, outra cidade, está nos acompanhando, como que fica para você? A Quinta Profética vai ser gravada e ela vai ao ar na sexta-feira. Na sexta-feira, todo dia ali, toda semana, vai estar disponível um vídeo no YouTube e você vai poder assistir tudo o que aconteceu na quinta-feira. Então, para você, a Quinta Profética vai ser Sexta Profética, né? Mas não tem problema, o importante é estar recebendo a palavra. Então, nós vamos fazer assim, o culto vai ser gravado na quinta-feira e ele vai ao ar na sexta-feira. Provavelmente sexta de manhã já vai estar no ar aí já para você poder assistir, tá bom? Continue acompanhando conosco e você que pode estar presencialmente, esteja com a gente. Vai ser muito bom poder recebê-lo, vai ser muito bom poder estar ali com você para adorar junto ao Senhor e que a gente possa experimentar um crescimento de maturidade na fé e um crescimento também de pessoas salvas, que a Quinta Profética continue sendo um espaço evangelístico para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Nos vemos então lá quinta-feira que vem, 20 horas, nós já estaremos lá na Quinta Profética e se preparem, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens agora na quinta-feira, não nessa próxima quinta, provavelmente na segunda quinta-feira. Domingo agora nós vamos encerrar a série de mensagens Retiro com Deus, vamos receber o pastor Jonas no culto da noite. Você que puder, esteja conosco também. Domingo pela manhã eu estarei ministrando a palavra e no domingo à noite, pastor Jonas, da Igreja Metodista em Vila Tiradentes, lá de São João do Meriti, vai estar conosco trazendo a palavra do Senhor. Que seja bênção. Então, vamos encerrar essa série Retiro com Deus e a próxima série que nós teremos vai acontecer na Quinta Profética. Acompanhe conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, um excelente final de semana, em nome de Jesus.